Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz, para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia, queridos radiovintes internautas da 98.3 FM Rádio Termal. Bom dia, os amados companheiros, amigos, amigas, trabalhadores do Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz. Que Jesus, o Divino Pastor, se faça presente nesse instante e que sua luz nos envolva a todos onde quer que estejamos. Nesta manhã eu trago uma página, alguns parágrafos do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, à luz dos ensinamentos morais dos Evangelhos inseridos nas Santas Escrituras, na Bíblia, naquele ensinamento moral de Lucas, João, Marcos e Mateus. E o capítulo 27 nos diz assim, o título: Pedi e obtereis. Nos itens 20 e 21, está fazendo uma análise das condenações ao céu e ao inferno. Condenação não, seria a premiação eterna para o céu, condenação eterna ao inferno. E aqui diz assim: Deus, dizem esses que acreditam nas penas eternas, não podem mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei,
no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Vou fazer um alto aqui. Se está referindo Allan Kardec a que um Deus bom, eternamente misericordioso, paciente, que tudo quer para o bem, impossível que não levasse em conta o nosso arrependimento perante as nossas próprias faltas. Impossível que esse Deus tão maravilhoso que criou os universos, Ele quisesse nosso sofrimento eterno, ou nos premiasse com o céu eterno sem que nós mereçamos essa premiação. Então continua Allan Kardec dizendo, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta o culpado, os remorsos, nem o arrependimento. Ele é inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo caso, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Vejam aí, meus irmãos, quando nós dizemos assim, uma encarnação inteira sofrendo, estamos afirmando um erro de conceito de nosso entendimento da lei. Porque diz assim no item 21, o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo. Para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve, Ele concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Vejam aqui que nos esclarece esse parágrafo. Quando oramos clamando misericórdia de Deus, por muito grave que seja a nossa falta, Deus nos envia o anjo da esperança. Mas não basta, não é suficiente reconhecer. É necessário reparar. Muitas vezes a pessoa com quem nós deveríamos reparar ou fizemos um mal já está desencarnada. Aí nós passamos ao sentimento da culpa, do remorso. Não, Deus nos dará muitas mais provas, outras pessoas com quem nós poderemos praticar o bem com a firme vontade e sempre dentro do nosso livre-arbítrio. Continua o Evangelho dizendo, o homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável,
em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece em lugar de pedirmos a Deus que derogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a lei de amor e caridade. Execução em que, desse modo, Ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Então aqui finaliza o Allan Kardec e os espíritos amigos nos falando de que nós podemos fazer algo, sim, por aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que têm a vontade enfraquecida, que não têm esperanças. Oramos por eles e nós estamos atuando dentro de outra lei, a lei de amor, de caridade. Mas, para essas ovelhas perdidas, nós podemos dizer e analisar que existem muitos tipos de ovelhas, né? Geralmente o nosso olhar é rumo ao próximo. Nós pensamos que o mundo está perdido, porque vejo naquele que me traiu, naquele companheiro que prega uma coisa e faz outra, naquele que exonega, naquele político, vejo todos os defeitos, observo ovelhas perdidas. E temos a sensação de que são irrecuperáveis. Martins Peralva, o grande estudioso do Evangelho espírita, ele dizia assim no livro Estudando o Evangelho: o tempo de permanência nos planos de sofrimento depois da morte física será aquele que a própria criatura quiser, tanto quanto permanecemos num lugar de confusão somente até o dia que desejarmos. Repitamos com a ênfase de inabalável convicção: o tempo que a criatura quiser. Meses, anos, dezenos ou séculos. O homem evangelizado que se harmoniza com Deus e com a própria consciência jamais viverá nas trevas. Poderá ir até elas para ajudar e socorrer os infelizes que pela invigilância nelas se precipitaram. Pertença a esta ou aquela religião, ou mesmo a nenhuma religião. Se o homem for bom e digno, caridoso e puro, honesto e moralizado, nunca viverá nessas trevas. Então, meus amigos, aqui, aquela parábola da ovelha perdida se dirige a todos nós. Numa encarnação, muitas vezes perdemos o rumo, perdemos a esperança, perdemos-nos nas queixas, nas críticas. Também nos perdemos porque ainda somos egoístas, ou porque somos pobres e revoltados, ou porque somos ricos e avarentos, ou porque somos pais que não conseguimos educar os nossos filhos, ou porque somos filhos ingratos, ou porque somos homens e mulheres preguiçosos, ou porque somos juízes parciais. Então também se dirige àqueles que devem pregar as verdades divinas e não o fazem, por covardia, por timidez. Se dirige também aos cônjuges que traem, em todos os aspectos, os compromissos que assumiram com os companheiros de jornada. Ovelhas perdidas também são os falsários, os sonegadores, os ciumentos, os invejosos, todos aqueles que enveredaram pela porta larga da devassidão e da falta de respeito pelos direitos alheios. Mas Martins Peralva nos esclarece que o homem evangelizado, que se harmoniza com Deus, com a própria consciência, jamais viverá nas trevas.
pode ir até elas, mas superará. Pode ir até elas para ajudar, mas voltará. Mas o que acontece quando a vida nos surpreende e essa ovelha perdida, pertence ao nosso pequeno núcleo familiar e ela não quer voltar ao bem? Ela está num estágio de revolta e rebeldia, a qual difere muitíssimo de estar doente e arrependida. O que fazer? Nós temos que pedir auxílio, né? Seja lá a todos os profissionais que, graças a Deus, temos hoje em dia para nos auxiliarem em todas as áreas da saúde, das doenças mentais, que muitas vezes fazemos uma crítica a um espírito viciado, vicioso, e ele é um doente psíquico. Tenhamos consciência disso. Mas Emmanuel nos encoraja a não esmorecer, a cultivar e alimentar, seja qual for a situação, cultivar a nossa fé e nossa paciência infinitas. Numa pequenina página que intitula-se O Pastor, do livro Recados do Além, ele traz uma historinha que diz assim: o pastor aproximou-se do Divino Mestre e perguntou: Senhor, deste meu rebanho para guardar, que farei da ovelha doente quando não possa seguir-nos? E o Mestre responde: carregarás a ovelha doente junto de teu próprio coração, poupando-lhe o esforço. E se a ovelha foge, como proceder quando vejo alguma a transviar-se, correndo para os matagais, como se nos detestasse o caminho? Devo deixar o rebanho a fim de buscá-la? E a resposta sábia do Mestre é: não te aflijas. Respondeu-lhe o Senhor: confia na divina providência. Se alguma ovelha fugir, não abandones o rebanho no intuito de procurá-la. Segue com paciência para adiante, porque Deus já te concedeu o servidor que a trará de volta. O homem pergunta: quem, Senhor? Quem fará isso por mim? O Mestre endereçou a todo o rebanho um sorriso de bênção e rematou: não te esqueças de agradecer a tarefa que Deus reservou a teu cão. Vejam aí, meus amigos, para meditarmos nisso, muitas vezes nós estamos nos afogando e queremos salvar a outro afogado. Só o Divino Pastor consegue manter a sua vibração cuidando aquelas 99 ovelhas e indo atrás daquela pequenina que se extraviou, que se perdeu. Nós ainda não temos a estrutura de um espírito puro, a fortaleza como para amparar a todas as 100 ovelhas. Então, se ela está doente e quer permanecer em nosso rebanho, a receita de Emmanuel: pegue ela no colo, procure ajuda, traga-a perto do seu coração. Mais amor, mais carinho, mais sentimento por ela, mais compreensão. Mas se ela não quer, se ela nos detesta, como diz aqui, tenhamos fé. Deixemos o livre-arbítrio, respeitar nos outros que queiram levar a vida como bem quiserem. Porque a missão de pai e de mãe tem um tempo. Você educa seu filho, você guia, mas um dia esse pássaro voa e você vai ter que confiar em todo aquele ensinamento que ele recebeu mientras estava no seu lar com você. Confie em Deus. E se você observar
que ele tem esse comportamento de rebeldia, de revolta, ore a Deus e agradeça, porque você tem esse cão, entre aspas, esses anjos, toda a espiritualidade maior que irá lá trazer ele. E essa imagem para mim é tão querida, tão amorosa, quando vocês observam aqueles cães que cuidam do rebanho das ovelhas e correm, né? E elas obedecem. Então confiemos, meus irmãos, confiemos, porque haverá, na promessa de Jesus e da espiritualidade maior, a pátria do futuro. Nos diz Cassimiro Cunha, tempo virá nesse mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra, cujo hálito empestado infesta os ares da terra. Nesse dia da vitória dos pensamentos cristãos, os homens hão de se amar com o sentimento de irmãos. Haverá então no globo uma só pátria, a da luz, uma só bandeira, a da paz, e um só pastor, que é Jesus. Que assim seja, meus caros radiovintes e internautas, que o Divino Pastor cuide de todos nós que somos ovelhas tresmalhadas, que carregamos ainda as imperfeições, os desafios, que abençoe as ovelhas da nossa família, porque elas são como são, e que nós possamos desenvolver mais caridade para com elas e também tenhamos a confiança e a força, a coragem, a esperança para trazer perto do nosso coração aquelas ovelhas doentes e para aceitar aquelas ovelhas rebeldes e revoltadas, porque Jesus está tomando conta delas também. Muita paz, muita luz, muita esperança nestes dias, porque Jesus está no leme. Senhor Jesus, Tu dizeste, a minha paz vos dou. Entretanto, Senhor, muitos de nós andamos distraídos, atribulados às vezes por bagatelas, aflitos sem razão, sequiosos de aquisições desnecessárias, irritadiços por dificuldades passageiras, dobrados ao peso de cargas formadas por desilusões e discórdias que nós mesmos inventamos, ocupados em disenções infelizes, hipnotizados por tristeza e azedume que nos inclinam à separatividade e ao pessimismo. Entendemos, sim, Jesus, que nos disseste, a minha paz vos dou. Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos por acréscimo de misericórdia. Senhor, concedeste-nos a paz, no entanto, ensina-nos a recebê-la. Emmanuel, rogando paz, do livro Tesouro de Alegria, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muita paz.
Então, queridos irmãos, nesse momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos, ou levar sua mão ao seu ferimento, à sua dor, à sua angústia, à sua dor física, à sua dificuldade do momento. Entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. E que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida, ou que tem intenção de fazê-la, possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus. E que assim seja.